Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais um assunto referente à disciplina de Introdução à Enfermagem, né? Mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre feridas e curativos. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, tá? E venha comigo para a gente enriquecer o nosso conhecimento e falar um pouquinho sobre as feridas, né? E ali finalizando com o tema de curativos dessa aula muito importante. Bom, pessoal, as feridas, né, elas são consequências de uma agressão por um agente ou um tecido vivo, né, e tendo as classificações, né, quanto ao mecanismo de lesão. Podemos citar, né, as feridas incisas ou cirúrgicas, né, que são aquelas produzidas por um instrumento cortante, e as feridas limpas geralmente são fechadas, né, por suturas. Então, as feridas contusas, elas são produzidas por um objeto rombo ou caracterizadas por traumatismo das partes moles, hemorragia e edema. E as feridas laceradas, elas são aquelas com margens irregulares, como as produzidas por vidro ou arame farpado. As feridas perfurantes, elas são caracterizadas por pequenas aberturas na pele, e um exemplo são as feridas feitas por bala ou ponta de faca. Bom, as escoriações, né, são as lesões, e ela surge também tangencialmente à superfície cutânea, né? E com também o arrancamento, né, ali da pele. As esquimoses e hematomas são esquimose, né, são na esquimose, e também há rompimento dos capilares, porém sem a perda da continuidade da pele, sendo que o hematoma, né, e o sangue, ele no caso é o sangue, né, extravasado da forma de uma cavidade. Então, a gente vai falar agora sobre quanto ao grau de contaminação. Então, as feridas limpas, elas são aquelas que não apresentam inflamação e em que não são atingidos os tratos, né, respiratório, digestivo, genital ou urinário. As feridas limpas, né, contaminadas, são aquelas nas quais os tratos respiratório, alimentar ou urinário são atingidos, porém em condições controladas. As feridas contaminadas, elas incluem feridas de acidente, né, acidentais, recentes e abertas, e cirurgias em que a técnica asséptica ela não foi respeitada devidamente. Então, as feridas infectadas ou sujas são aquelas nas quais os micro-organismos já estavam presentes antes mesmo da lesão. Então, de acordo com o comprometimento tecidual da ferida, né, as feridas, no caso, são classificadas em 4 estágios. Né? O estágio 1, que ela caracteriza-se pelo comprometimento da epiderme apenas com formação de eritemas em pele íntegra e sem a perda tecidual. No estágio 2, ele caracteriza-se por abrasão ou úlcera, que ocorre a perda tecidual e o comprometimento da epiderme, derme ou ambas. O estágio 3 caracteriza-se por uma presença de úlcera profunda com comprometimento total da pele e necrose de tecido subcutâneo. Entretanto, a lesão ela não se estende até a fáscia muscular. E no estágio 4, ela caracteriza-se por extensa destruição, né, de tecido, chegando a ocorrer lesão óssea ou muscular ou necrose tissular. No caso, outras classificações das feridas, nós podemos citar, né, ferida séptica, que ela é não contaminada, né, um exemplo de que são as feridas operatórias, e as feridas sépticas, né, que são contaminadas, e um exemplo temos as feridas laceradas. Então, denominamos, né, de ferida aberto, que é a solução de continuidade, que é um exemplo, incisão cirúrgica, laceração penetrante ou também a escoriação.
o ferimento fechado, ela não dá, né, solução de continuidade e temos como exemplo a contusão ou equimose. O ferimento acidental, ele é um ferimento devido a um infortúnio, né, que é uma coisa que foi imprevisível, né? E o ferimento intencional, ele é causado por uma incisão cirúrgica, né, com fins terapêuticos. No caso, os processos de cicatrização, né, após ocorrer a lesão a um tecido, imediatamente iniciam-se os fenômenos dinâmicos conhecidos como cicatrização, né, com a finalidade de restaurar o tecido lesado. Então, os tipos de cicatrização de ferida, né, temos a primeira intenção, que é o tipo de cicatrização que ocorre quando as bordas não apostas, não, perdão, são postas ou aproximadas, havendo uma perda mínima de tecido, ausência de infecção e mínimo de edema. Então, a formação de tecido de granulação não é visível e o exemplo é o ferimento suturado. A segunda intenção, neste tipo de cicatrização, ele ocorre a perda excessiva de tecido com a presença ou não de infecção e a aproximação primária das bordas não é possível. Então, as feridas, elas são deixadas, né, abertas e se fecharão por meio de contração e epitelização. A terceira intenção, ela designa a aproximação das margens da ferida, que é a pele subcutânea, e após o tratamento aberto inicial, isso ocorre principalmente quando há presença de infecção na ferida, que deve ser tratada primeiramente para então ser suturada posteriormente. Então, os fatores que interferem na cicatrização normal, né, da ferida, existem alguns fatores que, né, no caso, interferem diretamente com a cicatrização normal, que é a idade, a nutrição, estado imunológico, oxigenação local, se o paciente ele é diabético, né, o uso de determinadas drogas, que são os medicamentos, quimioterapia, irradiação, tabagismo, hemorragia, tensão na ferida e entre outros fatores, né, que interferem na cicatrização normal ali da ferida. Então, as fases do processo de cicatrização, né, temos a fase inflamatória, a de exudação também, revascularização, que é a granulação ou então a proliferação e manutenção, maturação. Então, os tipos de tecido, né? Temos o tecido necrosado e temos o tecido também de granulação. Então, quanto ao tempo de cicatrização, né? Temos ela aguda, que são feridas de fácil cicatrização, né? Temos como exemplo as queimaduras de segundo grau e as crônicas, né? Que são feridas de difícil resolução, que na maioria das vezes estão relacionadas a patologias crônicas. E temos como exemplo as úlceras de perna e de decúbito. Então, os tipos de porta, né, da ferida, temos as indistinta, né, difusa, que não há possibilidade de distinguir claramente o contorno da ferida. Temos a aderida, que ela é plana, nivelada, com o leito e da ferida, né, sem a presença de paredes, e a não aderida, que é a presença de paredes, e o leito da ferida, né, ela é mais profundo do que as bordas. Temos algumas imagens ali, né, ali embaixo, que vocês conseguem identificar esse tipo de bordas, né, dessas três classificações que eu acabei de falar. Temos também a enrolada, né, para baixo, que ela é espessada e grossa, né, de macia para firme e flexível ao toque. Temos também a hiperkeratose, né, que é a formação de tecido caloso ao redor da ferida e até as bordas. E temos a fibrótica com cicatriz, dura, rígida ao toque, né, que aí no caso são esses três tipos de imagem. O tipo de exudato, né, que observa, né, na ferida o volume, a cor, o odor, a consistência, né, do exudato ali, que é o sanguinolento, que é fino, vermelho e brilhante, soro sanguinolento, fino, aguado,
de vermelho para pálido, né, para roseo, que é aquela cor rosada, né? Tem o soroso, que é fino, aguado e claro, o purulento, que é fino ou espesso, de marrom opaco para amarelo, e o purulento putrido, né, que é espesso, de amarelo opaco para verde e com forte odor. Os curativos, né, agora a gente já vai entrar, né, na matéria aqui de curativo, que a gente falou da ferida, das classificações delas, e agora a gente vai falar do tipo de curativo de cada ferida, né, que é um procedimento terapêutico que consiste na limpeza, no qual toda substância e soluções necessárias são colocadas diretamente sobre um ferimento. Então, a finalidade do curativo é evitar a contaminação de feridas limpas, facilitar a cicatrização, reduzir a infecção às lesões contaminadas, absorver secreções, facilitar a drenagem de secreções, promover a hemostasia com os curativos, compressivos, manter o contato de medicamento junto à ferida, promover o conforto ao paciente, né? Então, temos os tipos de curativos, né? Que é a ser realizado, ele varia muito de acordo com a natureza, a localização, né? E o tamanho da ferida. Então, em alguns casos, é necessário uma compressão, em outros, apenas uma lavagem, né, exaustiva, com solução fisiológica, e em outros, exigem imobilização com ataduras. Então, nos curativos em orifício de drenagem, de fístulas entéricas, a proteção da pele são em torno das lesões, né, da lesão ali, e é o objetivo principal. Pois bem, o curativo semi-oclusivo, esse tipo de curativo, ele é absorvente e comumente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exudativas, absorvendo o exudato e isolando da pele adjacente saudável. O curativo oclusivo ou fechado, ele não permite a entrada de ar ou fluidos e atua como barreira mecânica, impede a perda, né, de fluido e promove isolamento térmico, né? Então veda a ferida, né, a fim de impedir a formação ali de uma crosta. No caso curativo compressivo, ele é utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo e promover também a estase e ajudar na aproximação das extremidades da lesão. O curativo aberto, eles são realizados, né, em ferimentos em que não há necessidade de serem ocluídos, que são feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações e etc. São exemplos de tipo de curativo, né, abertos ali, que não precisam você fechar ele. A classificação, né, do curativo de acordo com o tamanho da ferida, né? No caso do curativo pequeno, né, ele é um tipo de curativo realizado em ferida pequena, aproximadamente 16 centímetros quadrados, né? E temos ali como exemplo os catéteres venosos e artérias, né? A cicatrização do colo umbilical, as fístulas anais, flebotomias e ou subclávia, jugular também e hemorroidectomia. São pequenas incisões, traqueostomia, né, e catéter de diálise intermitente, né? Então, são classificados como pequenos curativos. Já o curativo médio, ele é um curativo realizado em ferida média, variando de 16,5 a 36 centímetros quadrados. Então, um exemplo, né, temos as cesarianas infectadas, incisões de drenos, lesões cutâneas, abscessos drenados, escaras infectadas e entre outros, né, específicos. Os curativos grandes, né, eles são realizados em feridas grandes e variando também de 36,5 a 80 centímetros quadrados. Temos como exemplo as infecções contaminadas, grandes cirurgias, incisões extensas,
cirurgia torácica, cardíaca, queimaduras, áreas e grau. Que no caso inclui a área ali e um grau da ferida. O toracotomia com drenagem, úlceras infectadas e entre outros. Os curativos extra grande, eles já entram ali, né, realizado em uma ferida grande, com mais de 80 centímetros quadrados. Então, temos como exemplo todas as ocorrências, né, de curativos extra grandes, elas deverão, no caso, obrigatoriamente constar, né, constar ali de justificativa médica para estar realizando esse tipo de curativo. Então, os curativos de feridas com fístula ou deiscência de paredes, né, são as feridas com fístula, né, ou deiscência de paredes, quando ocorre uma fístula ou uma deiscência de parede ou túnel, né, ela torna-se de difícil realização de limpeza, né, no interior da ferida, proporcionando um ambiente ideal para a colonização de patógenos. Então, o ideal é realizar a limpeza da ferida em todo o seu interior com jatos de solução fisiológica. Então, os materiais e soluções necessárias para realizar, né, um curativo simples, temos bandeja, com alguns exemplos, né, pacote de curativo com 2 pinças de gaze, luvas e procedimentos, esparadrapo, ataduras, né, se necessário, e uma seringa de 20 ml e agulha, né, no caso 40 por 10, para a irrigação do ferimento com o soro fisiológico a 0,9%. Máscara, óculos, né, adequado, EPI, tem que usar, né, o saco plástico, no caso, AGE, né? E ali, enfim, se o médico prescrever, por exemplo, algum ácido, alguma pomada, né, papaina, enfim, pode entrar ali o medicamento que o médico, no caso, prescrever, certo? Então, o curativo em úlceras de pressão, a gente pode classificar, né, quanto aos princípios que precisam ser considerados no tratamento local das úlceras de pressão, que é aliviar, né, ou eliminar a fonte ou a causa da úlcera de pressão, que é importante explorar as razões pelas quais o paciente ele desenvolveu a úlcera de pressão, otimizar o microambiente, que é a ferida, ela precisa ser avaliada de maneira apropriada e a melhor terapia tópica também, né, que é no caso o melhor medicamento tópico, né, selecionado para permitir a cicatrização. E o apoio ao paciente com a ferida, né, que é o paciente, ele precisa ser avaliado e monitorado quanto à nutrição adequada, infecções locais e sistêmicas, precisam ser controladas e também eliminadas, né, ou eliminadas. E o fornecimento também da educação para, né, como se deve ser fornecida para os funcionários, os pacientes e os familiares. Então, para que é feita a avaliação, né, da ferida? Que é para descrever, né, a forma objetiva e que está sendo visto, para desenvolver, né, um plano de cuidado com estratégias de tratamento, para monitorar, né, com eficácia das estratégias de tratamento e acompanhar a evolução da ferida, né? E para haver também uma documentação ali daquele procedimento, né? Porque tudo tem que ser anotado no prontuário do paciente. Então, a avaliação da ferida, ela deve incluir o tamanho, a largura, comprimento em centímetros, a profundidade em centímetros, a presença de túneis, fístulas, medir em centímetros, né? Que são com essas reguinhas aí, tá? Que a gente mede tudo, né? O tamanho da ferida, a profundidade e anota tudo no prontuário. Também devemos, né, ter ali a presença, né, de descolamento, lojas, medir a profundidade e extensão e documentar a localização usando a posição dos ponteiros, né, do relógio como referência, a localização adequada, se precisa de drenagem, né, como que está a drenagem dela ali, né, que é o exudato, a cor, odor e a quantidade. Também a presença de tecido necrótico, né, que é esse tecido preto aí, e evidência também de infecção.
Então, temos, né, curativos que já entram ali em mais comuns. Bom, no caso dos produtos, né, derivados do iodo, né, temos o antisséptico, que ela é uma composição polivinil, né, pirrolidona iodo, né, que ele tem uma função de penetrar na pele, né, celular, alterando a síntese do ácido nucleico através da oxidação. A indicação dele é anestésico, né? E aí ele vai e faz uma asepsia da pele e mucosas pericatéteres. A contraindicação são em feridas abertas de qualquer etiologia e observações, ele é neutralizado na presença, né, de matérias orgânicas. Então, em lesões abertas, ele altera o processo da cicatrização, né? No caso, ele vem ali com citotóxico e também fibroplasto, macrófago e neutrófilo. Então, assim, ele reduz a força tensil do tecido, né? Sendo assim, contra com a evolução, né, da ferida. Eu vou citar aqui também a gaze, que ela existe vários tipos de gaze, e a verdadeira ela é feita com 100% de algodão. Então, a gaze ela pode ser usada seca, úmida ou colocada alguma umidade e também removida quando ela seca, né? Porém, ela está na última forma e ela não é recomendada, pois ela fornece um debridamento não seletivo. O que seria isso? Né? É a mesma coisa que você imagina, uma ferida aberta, você coloca uma gaze seca, deixa ali 24 horas e quando você for tirar, ela vai descascar a ferida, né? Então, ela podendo não lesar também o tecido de granulação. Então, não deve ser usada para proteção de úlceras no estágio 1. Temos o filme transparente, né? Que ele consiste em uma membrana de poliuretano com uma camada adesiva que é permeável ao vapor, né? Então, pode ser utilizada em úlceras no estágio 1 e 2 e nas úlceras em estágio 3 com pequena quantidade de exudato. Então, causam autólise do tecido necrótico. Então, são mais adequadas para a região do trocânter, costas e braços. Então, pode ser usado como cobertura secundária para outros curativos, né? E a composição é filme de poliuretano e aderente, que no caso é adesivo, né? Transparente, elástico e semi-permeável. Então, a ação é umidade, permeabilidade seletiva, impermeável e fluidos. E com observação, pode ser utilizado como cobertura secundária e trocar até em 7 dias. O hidrocoloides são coberturas oclusivas para feridas compostas de gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica em sua face interna com uma base adesiva e com espuma de poliuretano ou filme em espessura. Então, a forma de desenho, né, da borda podem ser utilizadas em várias regiões corporais. Os curativos de hidrogel, a composição principal deste curativo é a água e a ação ela é a hidratação da superfície da ferida ou escara. Então, são apresentados as 3 formas, que é uma estrutura fixa, plana, que não permite que se molde ou se adeque ao formato da ferida, e também na forma de gel amorfo em tubos sachê aluminizado, e a gaze saturada, né, ou spray, e também na forma seca congelada. Então, os curativos de espuma de poliuretano, né, que no caso são curativos planos e em diferentes formas de solução de polímetros, são utilizados principalmente em feridas com grande quantidade de exudato, né? Então temos a composição almofada de espuma composta de camadas sobrepostas, né? E de não tecido
de revestida por poliuretano e a indicação são feridas abertas, são infectadas com baixo ou moderada exudação. Temos o colágeno, né, que ele é produzido a partir do colágeno, né, de bovinos ou aves, e é uma proteína insolúvel encontrada na pele, ossos, cartilagens e ligamentos. Promovem a deposição, né, e organização também de novas fibras de colágeno, tecido de granulação e degradam também as fibrinas, né, inativas. Temos a papaina também, que é composição de enzima proteolítica e são encontradas nas folhas, células e frutos, né, da planta carioca, a papaya, e sua apresentação é em pó, gel ou em pasta, né? Então, a atuação é desbridante, né, que é enzimático, não traumático, anti-inflamatória, bactericida, estimula a força tensil das cicatrizes, o pH é ótimo, né, de 3 a 12, e atua também apenas em tecidos lesados, devido a antiprotease, né, plasmática, que é a alfa, e antitripsina. Bom, a gente tem como observações, né, as diluições de 10% para necrose, 4 a 6% para exudato, né, purulento, e 2% para o uso em tecido de granulação, tecidos no armazenamento, né, fotossensível, e substâncias oxidantes, ferro, iodo, oxigênio, e manter em geladeira. Bom, a fibrinolisina, né, tem a composição de fibrinolisina, que é um plasma bovino, e a desossoribonuclease, né, que é o pâncreas bovino, e a forma de apresentação é em pomada, a ação é através da dissolução de exudato e dos tecidos necróticos. Os curativos de alginatos de cálcio e sódio são derivados principalmente de algas em contato com a ferida e exudato, no caso, e que é rico em sódio e formam um gel. Então, são usados principalmente em feridas com grande quantidade de exudato e são disponíveis em películas, né, que são placas de fitas, que é um cordão. O carvão ativado com prata, ele é um curativo e consiste em partículas de carvão impregnado com prata que favorece os princípios físicos de limpeza da ferida. Então, ele pode ser usado em todas as feridas crônicas com presença de exudato, né, e odor. A gaze, né, de acetato impregnada com petrolatum, né, que a composição é a tela de acetato de celulose impregnada com emulsão de petrolatum e hidrossolúvel. E a ação dela é proporcionar a não aderência, né, na ferida, e a indicação são áreas doadoras, de receptadoras, de enxerto, né, abrasão e lacerações. Temos o ácido graxo também, que ele é essencial, né? Então chamado de AGE. A composição óleo vegetal, é composto por ácidos linoleico, caprílico, cáprico, vitaminas A, E e lecitina de soja. Então a ação é quimiotaxia, leucocitária, angiogênese, umidade e bactericida. As indicações são prevenção e tratamento de úlceras, tratamento de feridas abertas, observação, ela pode ser associada a outras coberturas também, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre debridamento, tá? Que ela é a remoção do tecido desvitalizado presente na ferida, que atuante, né, os métodos utilizados na prática clínica são o autolítico, o enzimático,
o osmótico e o mecânico e cirúrgico, né? Então, o autolítico, ele usa as enzimas do próprio organismo humano para dissolver o tecido necrótico. Isto ocorre quando o curativo, oclusivo, o semi-oclusivo, eles são utilizados e geralmente não causam dor e requerem pouca habilidade técnica para sua realização. Então, as coberturas sintéticas, né, como hidrocoloide, hidrogel e filmes transparentes promovem o debridamento autolítico. No caso do enzimático, ele utiliza-se agentes químicos que são seletivos para o tecido necrótico e causam danos mínimos e tecidos saudáveis. Então, pode ser utilizado em feridas extensas com quantidades moderadas de tecido necrótico, e nesse processo quem participa é o colágeno, é a papaína e a fibrolisina. Temos o osmótico, né, que é a hemostasia, o debridamento é osmótico, a grande absorção é exudado, né? A umidade em que participa dessas ações, né? Só o alginato de cálcio e o açúcar, que proporciona um efeito, né, osmótico na membrana e na parede da célula bacteriana. E o mecânico usa uma força, né, física para remover o tecido necrótico, sendo produzido pela fricção com pinça e gaze, pela retirada, né, da gaze aderida ao leito da ferida ou da pele, hidroterapia ou força da remoção. No caso do debridamento cirúrgico ou instrumental cortante, então utiliza-se o método cirúrgico para a remoção do tecido necrótico. É frequentemente considerado o método mais efetivo, já que uma grande excisão, né, pode ser feita com a remoção rápida do tecido. Então, é utilizado para preparar uma ferida, para receber um enxerto. Então, é considerado invasivo e de custo elevado. Então, requer o uso de sala cirúrgica, e o debridamento instrumental ele pode ser realizado no leito do paciente por profissional não médico, né, como por exemplo o enfermeiro, desde que é habilitado. Para o enfermeiro, essa prática ela é regulamentada pelos conselhos regionais, né, de cada estado. Então, a cor do tecido, né, temos o vermelho, amarelo e preto. No caso de granulação, né, a cor rosa, vermelho pálido e vermelho. A fibrina, né, ou esfacelos, é o amarelo ou marrom. E a necrose, ela vem ali com a cor cinza, marrom e negra. No caso curativo ideal, ela mantém uma alta umidade, nada de curativos secos em feridas abertas, e não há necessidade de secar feridas abertas, somente a pele ao redor. Então, remove o excesso de exudação, né? E o curativo ele deve ter um pouco de absorvência. Então, pode ser necessário fornecer um segundo chumaço. Então, o isolador térmico, né, que as feridas elas não devem ser limpas com lençóis, né, no caso frias. Então, os curativos, eles não devem permanecer removidos por longos períodos de tempo. Isso também permite que a ferida seque. Então, é impermeável a bactérias, né? As faixas, elas devem ser aplicadas com uma moldura de 4, e se ocorrer uma empapação, deve-se utilizar um chumaço absorvente no corpo ou trocar o curativo. Então, isento de partículas e tóxicos contaminadores de feridas, né? Não se deve usar lã de algodão ou qualquer gase desfiada, né? No caso, você cortar ali a gás no meio. Então, os chumaços absorventes não devem ser cortados, pois irão desfiar. Então, retirado, né? Sem trauma. Então, nada de curativos secos em feridas abertas, e é preferível irrigá-las a esfregá-las. Então, a bandagem, né, é uma faixa ou atadura que envolve e prende
e protege, né, as partes lesadas ou mantém curativos de talas no lugar adequado. A finalidade é limitar e impedir movimentos, aquecer, perdão, uma articulação e exercer a pressão e fixar curativos. Os tipos de bandagem, né, recorrente, espiral lenta, espiral apressada ou oblíqua, cruzada ou em 8 espiral nervosa. Então, a técnica do curativo, né, é lavar as mãos, preparar o material e lavar as mãos novamente. Identificar-se, né, comunicar ao cliente, então tem que falar, né, meu nome é fulano de tal, né, eu sou profissional de enfermagem e fazer o seu curativo de tal, e, enfim, explicar o procedimento para o paciente. Posicionar o cliente, dispor o material em uma mesa de apoio e biombo, né, para pegar e manter a integridade do paciente, colocar a máscara e calçar as luvas, abrir o pacote de curativo, dispor as pinças, abrindo o campo com a pinça anatômica, abrir o pacote de gaze, remover o curativo sujo com auxílio das pinças, realizar a limpeza com o soro fisiológico e irrigar o ferimento, né, com a proteção para os olhos e óculos. Aplicar o medicamento prescrito pelo médico, realizar o curativo secundário, né, e deixar o ambiente em ordem. O paciente em uma posição confortável, guardar o material, lavar as mãos. E não se esqueça de anotar no prontuário, por exemplo, realizado curativo em lesão na região anterior da perna direita, ferimento apresentando média quantidade de secreção, serossanguinolenta, pequena quantidade de tecido necrosado e com bordas não aderidas. Foram utilizados soro fisiológico 0,9%, papaína 6%, né, e AGE. Enfim, de acordo com a prescrição médica, né, que o médico ele solicitar que você faça o curativo, você tem que fazer a evolução. Data e hora e assinatura, né? Que no caso você tem que carimbar e assinar. Bom, aqui, ó, são dois tipos, né, de tecidos, que são os tecidos de granulação e esfacelos, né, como eu citei lá embaixo, lá atrás, na verdade, né, que é o rosa e vermelho e o amarelo e marrom, né. Então, outras coberturas e soluções para as feridas, né, nós podemos citar a sulfa, né, de azina, de prata, a vaselina também, o permanganato de potássio, colagenase e óleo de girassol. São excelentes para a cicatrização, principalmente a colagenase e o óleo de girassol, certo? Então, pessoal, aqui eu me despeço, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser.